Cultura Geral. Apoio. UniBH Transferência 2020. Recrie seus caminhos em unibh.br/transferência. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Bom, começando agora mais um programa Cultura Geral, iniciando uma parceria que a gente vai fazer, eu e o Fábio Belo, né, professor, meu ex-professor, meu amigo. A gente está começando essa parceria ligada à Escola de Psicologia e Psicanálise. Eu acho que é importante, muito mais importante agora tratar desses assuntos e trazer esses assuntos de fato à baila, né, à luz das pessoas. O sofrimento causado pela essa evolução, essa quarta revolução industrial, ou essa revolução 4.0, tem sido uma coisa muito louca e a gente precisa discutir tudo isso porque tem muita gente sofrendo. Fábio, mais uma vez, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Eu acho que tratar desses assuntos, desse momento que a gente está vivendo, é a mola mestre da sociedade brasileira, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Antes de falar um pouquinho, né, sobre esse tema, eu queria agradecer e torcer muito para a nossa parceria, né, se concretizar, dar certo. Queria dizer que o espaço, né, da universidade pública, né, de onde eu falo, da UFMG, ela tem que procurar esses espaços de extensão. Então você cumpre um papel assim fundamental, sabe, nesse esforço que você tem feito, né, no Cultura Geral, de transmissão de um conhecimento crítico, aberto, público, né, assim, que está aberto à conversa, né, de todos os tipos. Tenho acompanhado muitos programas que você tem conduzido, né, alguns dos meus pesquisadores, as minhas pesquisadoras foram lá conversar com você. Então, assim, esse trabalho, eu só tenho que te agradecer e torcer muito para a nossa parceria dar certo. Quanto ao tópico de hoje, né, assim, eu acho que sofrimento psíquico no contemporâneo, né, o suicídio, enfim, o sofrimento de maneira geral, como que isso vai se articulando, né, no contemporâneo, acredito que é um tema assim, que a gente tem que debater constantemente, né? Como a gente estava conversando ali em off, o sofrimento humano ele existe desde sempre, né? Parece que é condição mesmo humana sofrer, né? A grande questão é quais são os motores que produzem o sofrimento, que parecem imutáveis a princípio, e quais são os motores de acolhimento. Esses são muito mutáveis e são distribuídos também de maneira muito desigual, né? As redes de acolhimento e de cuidado. Agora, os motores de sofrimento, não sei se eu já posso... Pode, fica à vontade. Os motores de sofrimento foram meio que delineados, desenhados pelo Freud em 3 grandes campos, né? No livro dele chamado Mal-Estar na Cultura. Esses 3 campos de sofrimento, fontes de mal-estar, vão permanecer para sempre. A relação do homem com a natureza, a relação do homem com o seu próprio corpo e a relação do humano com o outro humano, né? Essas 3 fontes são inesgotáveis, né? Na natureza, a gente tem toda essa questão do frio, do calor, da sede, da fome, né? Enfim, da relação com o meio ambiente. Relação com o corpo também me parece, por mais próteses que a gente consiga fazer, por mais que a medicina avance, a ciência nos auxilie, ela também vai produzir sofrimento para sempre. A gente vai envelhecer, a gente vai ficar doente. E agora a fonte inesgotável, essa um pouco mais maleável, é o convívio com o outro, né? E desse convívio com o outro, tem no centro desse convívio, né, permeando todo esse convívio, a política. Então, há formas de organização social que produzem mais sofrimento. Eu acho que é sobre isso que a gente precisa falar, né? Tanto o motor do sofrimento, quanto das redes de acolhimento para diminuir o sofrimento, para tentar aplacar um pouco o sofrimento. Ô Fábio, essa transferência de desejo, se podemos dizer assim, que todo mundo deseja ser feliz e feliz o tempo todo. Hoje, principalmente nesse momento contemporâneo.
esse desejo de ser feliz o tempo todo, substituindo pelo ter as coisas, amplifica mais o sofrimento? Eu acho que sim. Eu acho que um dos motores políticos, né, assim, que aumentam o sofrimento é o modo de produção capitalista num regime político neoliberal, né? A gente tem que pensar que esse regime ele tem uma história, ele não é natural, né? E, portanto, ele é criado, inventado e tem consequências boas e tem consequências ruins também, né? As consequências boas, desde o século XVI, né, com o aparecimento do capitalismo mercantilista, do capitalismo enquanto modo de produção, é a individuação, a defesa do indivíduo, da singularidade, a emancipação da política como campo laico, né? O capitalismo ele trouxe muitas coisas boas. Não sou um crítico que vai jogar tudo fora, né? Eu acho que as revoluções burguesas foram interessantes em grande medida. Agora, elas trouxeram uma carga de sofrimento gigantesca, a começar pela individuação, a começar por essa ideia de que o desejo humano nasce no indivíduo, é do próprio indivíduo, e ele tem que se responsabilizar individualmente pelo seu desejo, pelo seu destino, pelo que acontece a ele, como se ele não fosse um ser social, como se ele não tivesse inserido na política. Então, se a gente responsabiliza demais o sujeito e transforma a vida dele no ter, como o neoliberalismo vai fazer, né, tudo gira em torno do que eu posso consumir, do que eu posso ter, né, do tipo de homo econômicos que eu me transformo, eu começo a ter muitos problemas, né? Porque, evidentemente, a existência humana ela passa por aí, mas só que ela não pode ser reduzida à minha capacidade de trabalho, à minha capacidade de troca, né? Do capital simbólico para o capital financeiro, né? Tem muitas pessoas que estão inseridas num campo político que não tem condição, por exemplo, de produzir capital simbólico suficiente para... A gente viu o último censo agora, né? 100 milhões de pessoas no Brasil ganham até R$400 por mês. Ederson, é metade da população brasileira. Né? Se você pensar nisso em termos macroestruturais, você vai falar que a culpa é do indivíduo? É da Dona Maria, lá na favela da Maré, que ganha R$400, que a culpa é dela? Que ela tem que se esforçar mais? Que os filhos dela, que estão sendo alvejados todo dia, né, que eles vão ter que se esforçar mais? Aí você responsabiliza mais ainda esse sujeito que ganha R$400 por mês. Tipo assim, é absurdo, né? Mas é exatamente isso que o neoliberalismo faz, né? Ele individualiza uma questão que é coletiva. Porque se fossem 10 pessoas no universo de 200 milhões, a gente poderia dizer, pô, parece ser individual. Mas no universo de 200 milhões, 100 milhões ganhar R$400 é meio absurdo, se não perverso, imaginar que a culpa seja individual, né? É perverso, não é só ingênuo, é perverso, né? Dizer que a culpa é individual, que precisa de mais esforço, precisa de mais meritocracia, né? Que é toda essa maquinaria ideológica do neoliberalismo, né? Para culpar o indivíduo. E aí, obviamente, tem toda isso que o Foucault fala, Ederson, assim, que eu acho que é muito importante. Jogos de poder são articulações entre práticas e discursos, né? O neoliberalismo ele é mestre nos discursos, né? Discursos muito convincentes, muito sedutores, né? Esse discurso, por exemplo, de que a gente pode ser empreendedor de si mesmo, de que a gente pode inventar a nossa vida, de que a gente pode escolher o que quer, né? De que a nossa existência está baseada no consumo, naquilo que a gente tem, é um discurso muito sedutor, né? E é sedutor porque funciona. Porque é gostoso mesmo. Você ter uma casa legal, você ter um carro legal, você ter bens de consumo. Isso é muito bom, é fácil convencer alguém disso. O problema é que a gente tem que analisar esse discurso num contexto mais amplo, né? E o contexto mais amplo tem que envolver a maioria do povo, né? Se esse discurso não cabe para metade da população, então tem alguma coisa errada nesse discurso, né? Se ninguém tem acesso à escola, clube, bens de consumo geral... Teve um recorte que eu fiz, Fábio, que é interessante, no dia que eu fiz a palestra lá na OAB, sobre promoção da igualdade racial, e tem alguns dados, por exemplo, que
Um dado interessante é assim, 4 milhões da população não tem banheiro em casa. Não tem banheiro. Se a gente for pensar que isso está em bairro pobre e que essas pessoas pobres estão praticamente nas comunidades na área rural, Sim. nós temos uma gama de pessoas que não têm direito a banheiro público. A banheiro, né? É básico. Uma boa parte da população, me falha os dados agora, mas não tem saneamento básico. Então, assim, a gente não está conseguindo discutir e resolver o básico, né? Isso. E você pular isso para o campo da educação e falar que a meritocracia é cruel? Eu acho cruel, eu acho perverso. Porque se fosse, insisto, 1%, 5% da população, tudo bem. A gente até poderia reforçar esse argumento. Tá vendo? Realmente, né, existe gente preguiçosa, existe gente que quer viver do Bolsa Família mesmo, né? Prefere viver no esgoto a trabalhar, né? Se fosse até 5%. Agora, eu acho cruel quando a gente está falando, na verdade, de mais de 50%. Isso situando no Brasil. A situação ela é macroestrutural, global, né? Você pensar nas formas de vida hoje, né? No mundo como um todo. Porque o capitalismo ele age globalmente. Não adianta pegar a Dinamarca como exemplo e esquecer que a Dinamarca tem redes de exploração comerciais, industriais, em toda a África, em toda a América Latina. Não adianta você pegar os países nórdicos como exemplos de capitalismo bem-sucedido. Não adianta, porque eles estão transferindo força de trabalho, produção de riqueza para outros campos do planeta. Tem a ver com a teoria da dependência também? Com certeza. Você pega uma ilha como Madagascar, né, famosa pelo desenho, né? Essa ilha, por exemplo, ela é mundialmente famosa também pela produção da baunilha. 80% da baunilha mundial é produzido nessa ilha. Se a gente for pegar o perfil populacional de uma ilha, de um país como Madagascar, você vai ver que mais de 90% da população não tem acesso à rede de esgoto e saneamento. Não tem saúde pública. Não existe educação pública universal. No entanto, a colonização francesa esteve lá. Você vai ver uma elite francesa até hoje em Madagascar. Não é? Aqui no Brasil é a mesma história, a mesma lógica. Se você pega essa população de 200 milhões de habitantes, quem tem acesso efetivo à educação de qualidade? Que é o fiel da balança na hora da troca do capital simbólico para capital financeiro, né? Quem tem condição de adquirir capital simbólico? Porque a gente não pensa nisso, eu acho que o exemplo é muito bom. Sem banheiro, sem casa, sem uma estrutura para você estudar ali todo dia, no dia a dia, você consegue estudar? Sem comida, todo dia? A gente está falando de comer, por exemplo, um pedacinho de carne. Quais são as fontes de proteína dessas pessoas? 150 milhões de pessoas. A gente que come carne todo dia, nós hiperprivilegiados, que a gente pode comer carne todo dia, e eu nem como muito porque eu estou caminhando para o veganismo, mas assim, a gente que pode comer, né? Mesmo a gente que é vegetariano, vegano, a gente tem fontes de proteína muito importantes, a gente consegue acesso a essas fontes de proteína todos os dias. E essas pessoas que não podem? Uma criança de 7 anos de idade com fome, ela estuda do mesmo jeito que uma criança que comeu de manhã, que dormiu bem, que tomou um banho quentinho. Vai estudar do mesmo jeito? Eu acho cruel colocar essas duas crianças no mesmo campo, como se elas tivessem as mesmas condições. Se fossem 2, 3 crianças, insisto, tudo bem, pode ser diferença individual, que existe mesmo diferença individual. O problema é quando a gente está falando de 100 milhões, de 150 milhões, ou em escala global, a gente está falando de 4 bilhões de pessoas que não ganham $100 por mês. Está errado, o sistema está errado. Né? Verdade. Se fosse 1 bilhão numa população de 7, 8 bilhões, tudo bem, razoável. Né? Tem gente que não gosta mais de trabalhar, tem gente que fez uma escolha religiosa de não consumir, né, de sair fora desse mercado, de se reduzir ao trabalho, tudo bem. Agora, mais da metade?
aí ou é ingenuidade demais, ou é cinismo perverso demais. Né? Acreditar que o sistema ainda vai dar certo. Né? Aí é muito cinismo, eu acho. É muita ingenuidade. A Virgínia Fontes, tendo uma entrevista dela que ela fez, uma das últimas entrevistas do Paulo Henrique Amorim, ela fala que é preciso estudar o capital em todos os sentidos. A gente continua nessa dinâmica, a gente precisa estudar o capital para entender o capital e lidar com o capital. Sem dúvida. É o maior inimigo do povo que a gente já inventou. Né? E insisto, vejam bem, quero deixar isso bem claro, é também um dos maiores motores do Estado Democrático de Direito. Me parece que essa relação também é óbvia. As revoluções burguesas, elas estão altamente conectadas com a invenção do Estado Democrático de Direito. Portanto, favorável ao povo, favorável à maioria da população. Não é? A grande questão é que o Estado Democrático de Direito ele está sujeito aos jogos de poder que existiam antes, previamente a ele, né? E que persistem. E esses jogos de poder, de maneira geral, são jogos de poder, e aí eu estou dentro do campo marxista mesmo, são jogos de poder que privilegiam determinada classe social, que é quem determina os meios de produção, donos de terra, donos de propriedade e donos do capital simbólico, né? E donos efetivamente do capital financeiro. Né? Todo o sistema está montado para privilegiar essa pequena classe. Você pega a distribuição do produto interno bruto, né, de um país como o Brasil, você está falando de uma distribuição assim, absurda. Né? De metade da riqueza nacional vai para 10%, né, da elite. Né? E a outra metade tem que ser dividida pelos 90% de maneira desigual. Né? Então, assim, a gente tem que estudar o capital, seja nos seus benefícios, o benefício que o sistema, o modo de produção capitalista traz, né? Porque eu acho que há correções interessantes a serem feitas e manter o modo de produção capitalista. Parece que essa é a saída, né, que a gente tenta encontrar a partir do século XX para não fazer uma revolução socialista completa, né, mas fazer as pazes com o capitalismo, mas corrigindo esses efeitos perversos que ele traz. Né? Por exemplo, fazendo valer um dos princípios neoliberais mais clássicos, né, que é taxar pesadamente a herança. Você vê, Ederson, assim, o cinismo da coisa. Se, por um lado, um dos discursos é uma prática discursiva no neoliberalismo é proteger o indivíduo e dizer que a fonte da riqueza é o próprio indivíduo, por outro lado, a gente vai ver nas sociedades neoliberais, mais neoliberais, uma resistência enorme em taxar a herança. Uai, a herança é justamente um dispositivo que traz a riqueza do sujeito, né, de um outro lugar que não ele mesmo. Uai, mas a gente não estava defendendo o indivíduo? A força do trabalho individual? O mérito próprio? O mérito singular? Por que esse sujeito que não trabalhou, né, vai ganhar 100 milhões do papai dele? E o outro que está trabalhando não vai ganhar? Então o Estado ele tem que existir exatamente para corrigir isso. Né? Herança é um dispositivo não liberal, né? E que deve ser corrigido. Você vê que o próprio liberalismo, se a gente for usar ele a partir de dentro, pode ser usado como argumento para corrigir uma das fontes mais cruéis da manutenção da desigualdade social. Impostos desiguais, né? E herança, manutenção de herança. Então, agora, isso é uma escolha que a gente vai fazer política. A grande questão é que nós somos liberais aristocráticos. Né? A gente quer o liberalismo para o pobre, mas quer a aristocracia para o privilegiado. Né? A gente quer manter a herança plena, máximo de 5% aí de imposto sobre herança, né? Para a gente garantir para os nossos filhos a riqueza e a manutenção da riqueza numa classe social, mas a gente quer o liberalismo pleno para o pobre. Né? Então é desigual. A democracia está em risco? A democracia sempre vai estar em risco. Ela é um sistema de governo, de organização social que, por definição, é instável. Né?
existe um modo de corrigir essa instabilidade permanente, que é a conversa pública permanente, né? Mas vamos lembrar de duas coisas. Primeiro, ela nasce de um ato hiperviolento, a democracia. E essa violência, eu estou partindo do Derrida, conversando com o Derrida, essa violência ela é instauradora e mantenedora da democracia. Não esquecer, portanto, de que existe um ato de violência muito grande que institui o campo democrático, né? Inclusive para dizer, olha, todo mundo pode falar o que quer, todo mundo pode ser o que quiser, mas ninguém vai destruir o sistema que permite que isso aconteça. Para que ninguém destrua o sistema que isso aconteça, eu detenho a violência. Essa é a função do Estado Democrático de Direito. Ser um monopólio da violência, que institui a democracia e a mantém. Primeiro risco, portanto, é o risco dessa violência ser usada pelos grupos privilegiados e essas formas de vida da diversidade não conseguirem o espaço democrático que elas efetivamente poderiam ter no espaço democrático. Os exemplos mais notáveis formas de vida gay, né? Controle sobre o próprio corpo, que vai desde o aborto até a eutanásia, né? Passando por vários temas de controle do próprio corpo, né? Que numa sociedade democrática seria efetivamente cada vez mais determinada pelo próprio indivíduo. O Estado não tutela aquilo que eu quero fazer. O indivíduo, a partir de uma discussão pública, decide o que ele quer fazer da sua própria existência. Um espaço democrático deveria garantir isso, mas num regime do Estado Democrático de Direito existem redes de poder, como, por exemplo, a religião, que vai conseguir jogar com esse monopólio da violência, né? E, por exemplo, garantir que não haja direito ao aborto. Isso é um exemplo notável, muito paradigmático do risco da democracia, né? Ou da dificuldade da imposição da democracia no dia a dia. Né? O direito de ir e vir, por exemplo, um direito fundamentalmente democrático, né? Ele também é cerceado, manipulado, né, pelos interesses de um certo grupo ou de certos grupos políticos, né? Quando você, por exemplo, faz uma escolha reiterada de incentivar indústrias de transporte individual ao invés de transporte coletivo, você está enfaticamente cerceando o direito de ir e vir da maioria da população. Isso é uma escolha política, que coloca em risco um dos princípios fundamentais do viver democrático, o direito de ir e vir, por exemplo. Então, assim, esse jogo é um jogo hipercomplexo, né? Mas que vai colocando em risco permanentemente, né, a democracia. O Jacques Rancière, me parece, tem uma tese que é brilhante, assim, que eu acho que a gente tem que lembrar sempre para falar desse grande risco, que é a demagogia, que é a demagogia. A vitória do Trump nos Estados Unidos, do Bolsonaro no Brasil, elas são vitórias exemplares do risco demagógico de que o fascismo pode ser eleito. Né? O instituto do voto, ele é um instituto muito perigoso. Ele é muito emancipador, mas ele é muito perigoso também. Isso faz com que a gente viva num limiar entre a ficção e a realidade? Né? Total, porque a gente, ainda mais agora com a descoberta, né, a partir da Cambridge Analytica, que a gente vota, né, esse controle do voto, ele é dado por fake news, por exemplo, da mamadeira de piroca, a crença de que imigrantes, no caso do Brexit, que determinou o Brexit, né, que imigrantes vão tomar os seus empregos e vão invadir a Inglaterra, né, isso determina grandes eleições, são discursos ficcionais, né, que determinaram o voto. A mamadeira de piroca, as universidades com plantação de maconha, não é? O kit gay, né? Narrativas ficcionais. O grande Estado americano, né? O grande Estado americano vai voltar. Eu vou construir um muro,
Olha a narrativa que beira a Kafka, que ultrapassa Kafka, que ultrapassa 1984, ultrapassa Huxley, ultrapassa Orwell, porque é impossível. É impossível esse tipo de narrativa para uma pessoa razoavelmente inteligente, nem precisa ser muito inteligente, para duvidar ou suspeitar muito fortemente de que a Prefeitura de São Paulo vai distribuir uma mamadeira com uma piroca para os seus bebês. Você não precisa ser muito inteligente para suspeitar de que isso é uma narrativa falsa, não é? Mas não é assim. Não é assim porque nós somos seduzidos por essas narrativas. Né? Essas narrativas, quando atreladas a discursos morais e emocionais muito intensos, por exemplo, né, nossas crenças religiosas, né, elas capturam o sujeito. Então, se você fala lá, olha, a esquerda quer que todo mundo seja gay, né? E para isso está colocando uma madeira de piroca nas creches, né? Como é que vai ficar a família? A família é a coisa mais importante, a família é o mais bonito da humanidade, etc. Você captura esse sujeito que não está afim de pensar, que também se angustia diante da questão gay. A questão gay sempre angustiou os heterossexuais, sempre, não é? Você captura esse sujeito. Aí, Ederson, se você consegue capturar com essas narrativas 40, 60 milhões de pessoas, acabou a democracia. Acabou pelo menos um dos pilares da democracia, que é o voto. Né? Não é o único pilar, vamos lembrar disso, é muito importante. Democracia não é o governo da maioria. Essa é uma definição que está aí mais ou menos popular, né? Democracia, o governo da maioria. Não é. Isso é fascismo, isso é muito perigoso, aliás. O governo da maioria, ele é apenas um dos instrumentos democráticos atribuídos através do voto. Mas a democracia é um regime de governo complexo, garantido por várias instituições que se diferenciam. No nosso sistema republicano, 3 grandes campos, legislativo, executivo e judiciário, que se diferenciam exatamente para se controlarem, para que se mantenha o campo democrático. E o campo democrático, vamos definir ele de uma vez por todas, é o campo que garante e promove a existência da diversidade. Então, cada indivíduo dá conta de si, cada grupo dá conta de si, e nenhum grupo e nenhum indivíduo impõe o seu desejo sobre o outro. Cada um tem o direito de viver à sua maneira. Isso é o campo democrático. Portanto, não é o governo da maioria. Não é? O direito ao aborto é um exemplo notável. Ninguém vai impor o aborto a ninguém. Mas também ninguém deveria impor a proibição do aborto sob determinadas condições a alguém. Ninguém vai impor, por exemplo, o direito de ir, ou o dever de ir e vir para alguém. Mas ninguém vai cercear o direito de ir e vir de alguém. Então, esse é o campo democrático, não é? Fica transitando ali as duas coisas. O tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, assim, quando o direito ao voto sobressai, né, e se sobrepõe a esse jogo institucional que garante a existência da diversidade, quando esse direito ao voto se sobrepõe, a democracia entra em risco. Porque aí, se de repente os protestantes fundamentalistas começam a eleger deputados, vereadores e começam a dizer, por exemplo, que nós devemos ensinar o criacionismo nas escolas públicas, da mesma maneira que a gente estuda o darwinismo, ou seja, quebrando um dos principais elementos de sustentação do Estado Democrático de Direito, que é o ensino laico, a separação do Estado da religião. Se os protestantes começam a ganhar e fazer esse tipo de medida passar, aí o que acontece de fato? A gente começa a ruir a democracia, né? Porque eu imponho um determinado modo de saber, né, para todos de uma forma que eu não
deixo que essa diversidade do saber, diversidade das teorias, circulem como deveria circular numa sociedade democrática. Então eu tenho que aprender sobre Umbanda, eu tenho que aprender sobre o Candomblé, sobre religiões indígenas, sobre religiões do passado, e tenho que aprender também sobre criacionismo, mas eu tenho que saber que todas essas teorias são teorias religiosas. Por outro lado, eu tenho que dar prioridade absoluta ao campo científico. Essa é a base do Estado Democrático de Direito. Não é? O darwinismo ele tem prioridade absoluta sobre qualquer teoria religiosa sobre a existência humana. Né? As teorias científicas elas têm prioridade absoluta. Agora, se eu começo a eleger vereador, deputado, que muda as leis de ensino básico e impõe o ensino do criacionismo no mesmo pé de igualdade que o darwinismo, Ederson, acabou o sistema democrático, já era. Porque isso, obviamente, vai fazer com que esses sujeitos aprendam que Adão e Eva existiram, que nós somos heterossexuais naturalmente, e que isso, portanto, vai impedir que leis de adoção por casais gays possam ser aprovadas, que o casamento gay possa ser aprovado, e aí você acabou com a democracia. Porque você não respeita, por exemplo, a diversidade sexual, você não respeita, por exemplo, o direito de uma mulher que tem um bebê com anencefalia ou, enfim, com um feto fruto de um estupro, que elas não possam abortar. Né? Você impede absolutamente esse tipo de coisa e isso é profundamente antidemocrático. Bom, deixa eu fazer um intervalo, tomar uma água, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral. Não sai daí. A gente pratica esporte porque faz bem. É para nossa mente, para nosso corpo. O esporte compartilha valores e multiplica alegrias. Conviver com todos ao nosso redor e além de fora também. Sem brigar, sem violência, tudo na paz. Apoio TV Banqueta. Agora que a casa está arrumada, as crianças de Nova Lima estão aprendendo pra valer. Mais de 90% dos alunos do primeiro ano alfabetizados. Material escolar e uniforme completo para 8.000 alunos. 19.000 refeições por dia. Agora que a casa está arrumada, a saúde é para todos. Aumento de 59% nas consultas médicas nas UBSs. Aumento de 25% de equipes de saúde da família. Menos burocracia e mais agilidade nos exames. Agora que a casa está arrumada, a Prefeitura lança o maior pacote de obras da história de Nova Lima. Mais de 200 milhões em investimentos. Confira essas histórias nas redes sociais da Prefeitura. É assim que estamos transformando nossa cidade num lugar cada vez melhor para todos. Nova Lima. Casa arrumada, nossa gente bem cuidada. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta, eu acho que é muito importante nesse momento, esse processo de sofrimento contemporâneo. E eu me veio aqui, me veio na cabeça também, uma discussão que passa por esse sofrimento também, que é o espaço de diversidade, que representava a escola pública, principalmente no ensino fundamental. Sim.
Mas, em primeiro lugar, esse sofrimento contemporâneo, onde é que ele está fundamentado e como é que a gente vai lidar com essa situação? A gente pensa em populações muito mais vulneráveis ao sofrimento porque são mais explorados, são mais violentados, não existem redes de reconhecimento. Reconhecimento é uma palavra muito importante, assim, para a psicanálise, sabe? A gente nasce, né, enquanto bebê humano, a gente precisa ser reconhecido como alguém, reconhecido por alguém, né? A base da existência humana está no reconhecimento feito por um outro adulto que nos reconhece como ser, né? Num certo seio de uma sociedade, de uma cultura, de uma família, de uma tradição. Se você encontra esse reconhecimento todo permeado por fantasias de exclusão, de violência, de dor, evidentemente você tem mais propensão ao sofrimento. Então o sofrimento ele não se distribui de maneira igual. Ele se distribui de uma maneira que obedece a outros jogos de poder, outros jogos políticos. Uma das coisas que eu tive, que a gente até discuto isso muito, que é esse encerramento da escola pública, né? Que ela quase que virou um fim em si mesmo. Quando acaba com esse espaço de diversidade, né? Monta-se uma outra estrutura mais individualizada de saber. Né? Então, aquele sujeito que tem uma condição melhor, ele coloca o filho dele numa escola melhor, mas todo mundo, a grande maioria das pessoas, abandonaram a escola pública. Principalmente da classe média e da classe média alta para cima. Sim. Quando eu estudei em escola pública, você tinha um espaço de diversidade muito grande, que fazia também parte do aprendizado. E eu tenho discutido isso muito, tenho converso muito com as pessoas. Assim, tem muita fonte de pesquisa minha que é pessoal. Eu vou conversando com a pessoa, às vezes estou dirigindo, estou conversando, sento, bato papo e tal. Me torna até meio chato nesse sentido, mas eu vou pesquisando. Esse encerramento da escola pública, deixando ele só com uma classe também, é uma forma perversa de conduzir a educação e também uma forma difícil de se conviver fora do espaço de diversidade? Sem dúvida. No primeiro sentido, o sentido mais clássico possível, que é manter a educação básica universal de qualidade pública e gratuita. Então, o primeiro sentido é sempre esse, né? Manter essa educação o mais qualitativamente positiva possível. Né? O segundo sentido, que eu acho que é também fundamental, é fazer com que essa educação básica ela seja o mais plural e o mais aberta possível. Essa luta, esse segundo campo de luta, é o campo mais visado pelos religiosos. Né? É aqui que os religiosos querem entrar, os religiosos fascistas querem entrar na chamada escola sem partido, né? Que através desse tipo de argumento, por exemplo, vão dizer, bom, o criacionismo tem que ser ensinado no mesmo pé de igualdade, com o mesmo rigor que o darwinismo. Né? Então, a partir desse argumento de que você está sendo partidário, né, privilegiando Darwin, você vai ter que ensinar o criacionismo no mesmo tipo de igualdade, no mesmo tipo de fidelidade, por assim dizer, de veracidade, né, que o darwinismo. Olha, isso é absolutamente absurdo, né? E é esse o campo que está em questão na pauta da luta, né? Porque as crianças precisam ouvir desde pequenininhas, né, que a ciência tem privilégio sobre a organização da nossa vida. E as crianças devem ouvir isso juntas umas às outras, brancos com negros, né? Ter aula de diversidade sexual, claro, né? Respeitando a individualidade das crianças, a idade delas, né? O processo maturacional delas, a psicologia, a pedagogia, estuda isso há mais de um século, Ederson. Né? A gente não vai ensinar conteúdos que a gente não pode para as crianças. Né? Mas as crianças têm que aprender isso desde muito cedo, desde muito pequenininho. Não saber disso, e aí eu estou voltando para o sofrimento, não saber disso, por exemplo, de que existe diversidade sexual, que existem pessoas bissexuais, homossexuais, heterossexuais, e aprender as principais teorias científicas sobre isso, sobre a diversidade sexual, vai impedir, em grande medida, que pacientes, né, de que pessoas homossexuais sofram como elas sofrem.
O que eu recebo no consultório de paciente que sofreu bullying enquanto pequenininho, na escola, na sociedade, no clube, né, nos lugares onde eles frequentavam, porque não houve uma aula sequer, uma aula de dizer, olha, a homossexualidade é uma forma de amor como qualquer outra. Né? Não teve uma aula de respeito à diversidade. Uma aula. Então, esse sujeito, ele tende a sofrer muito mais do que o menino heterossexual, cisgênero, que está ali na escola do mesmo jeito que essa criança homossexual, que também deveria estar confortável com os seus sentimentos, confortável com os seus afetos. A mesma coisa vai acontecer com a população negra. Quantas vezes a gente escuta no consultório, dos amigos, né? De que, pô, eu fui perseguido no shopping quando eu tinha 12 anos de idade. Se eu entro no shopping, o segurança do shopping começa a andar atrás de mim. Quantas vezes a gente escuta isso, Ederson? E não pode estudar o racismo estrutural na escola? De que a sociedade brasileira é estruturalmente racista? Se a gente não estuda isso, junto com os amigos negros, o coleguinha negro ali do seu lado, dizendo, olha, isso é verdade. Eu perdi meu irmãozinho metralhado numa operação policial. Meu irmãozinho de 9 anos de idade. Meu tio de 20 anos foi parado numa blitz e tomou uma rajada de 80 tiros. Se você não escuta isso do seu amiguinho na escola, como é que você vai se condoer? De onde vem a solidariedade? De onde vem a dor que você consegue reconhecer no outro como sendo sua dor? Apesar de você nunca ter passado por nada nem perto disso. Nós brancos, estou dizendo a partir do meu lugar, eu nunca fui perseguido num shopping por um segurança. Nunca. Isso nunca aconteceu. De um segurança pegar no shopping, ficar me observando, ligando para o outro segurança, falando, entrou aqui esse sujeito, camisa azul, vê o que ele vai fazer aí na loja. Nunca. Nunca tive que... Eu nunca fui parado pela polícia à noite, na cidade, andando pelas ruas. Nunca. Ora, todos os meus amigos negros, alunos, estudantes, pacientes, todos, sem exceção, foram parados, revistados, humilhados. Não é só revistado, é humilhado. Se eu não ouço isso desde pequenininho, com o meu amiguinho na escola, como é que eu vou me condoer? Como é que eu vou me solidarizar? Então a escola ela é democrática quando ela é pública também por conta dessa razão emocional, veja bem. É uma banalidade, mas isso é tão fundamental para que depois, né, quando a gente tiver 20, 25 anos, consiga votar em políticos, consiga participar da política que valorize, por exemplo, políticas de cota. Para a gente entender que isso não é mimimi. É a base emocional que eu vou formar lá naquela criança que vai me fazer apoiar o político que está defendendo cota. Gente, a gente precisa de cota porque esses caras não têm acesso à educação. Desde pequenininho, é uma sacanagem. Vamos corrigir isso. Qual é a importância das pessoas que adquiriram o conhecimento, mesmo que, quando a gente chama de capital simbólico, né? Que é talvez uma formação que não foi uma formação pujante, mas que teve uma formação que hoje transforma esse capital simbólico em uma fonte de renda, né? Como advogado, o médico, o enfermeiro. Qual a importância dessas pessoas voltarem para a comunidade, ocupar esses espaços e ajudar aquelas pessoas que não têm uma alimentação por dia, não tem um espaço de escola crítica, que pensa, que ajuda e tal. Como e o que deve fazer essas pessoas que adquiriram isso e qual é o papel delas na formação da sociedade, mesmo que seja um trabalho de formiguinha? Sim, é óbvio que, para dar um exemplo banal, né? O negro que finalmente conseguiu acesso e fez medicina, é claro que ele não tem que ficar lá na favela e, né, vivendo em situação precária, né, para, enfim, levar esse conhecimento que ele adquiriu aos mais pobres e, enfim, a comunidade de onde ele saiu. Ele não é obrigado a isso, claro que não, né?
porque ninguém é obrigado, nenhum branco é obrigado a isso, né? Então, óbvio que essas pessoas, elas acabam tendo, por assim dizer, um certo tipo de obrigação moral, né? Que a gente espera, né, na verdade, de todos nós, e aí não é só a eles, mas eu acho que cai, inclusive, mais esse dever, né, a eles, o que é parte do nosso racismo estrutural, inclusive, de que eles têm que voltar e eles têm que ser modelo, né, para aqueles que querem estudar, que querem também frequentar. Olha, isso vai acontecer, né? O médico negro certamente vai ser modelo para as crianças que estão ali na favela, que estão dizendo, pô, tem que estudar, eu vou conseguir, eu também posso conseguir. É muito importante que o artista negro apareça, que o médico negro apareça, que o atleta negro, né, paute também a sua existência na luta antirracista, por exemplo. Né? Claro que isso tem toda uma importância. O que eu só quero tomar cuidado com isso, acho que eu ouvi a Djamila Ribeiro falando disso numa palestra, é que eu acho que eles não são obrigados a isso, né? Porque nenhum branco é, né? Então eles não são obrigados, mas é claro que seria o ideal, né, para a gente, principalmente se essa formação for feita na universidade pública, é que todos que tenham a formação na universidade pública, que eles tentem, de alguma forma, retribuir isso que estão recebendo, né? Então, eu formei numa universidade pública. Esses projetos de extensão, essa entrevista, por exemplo, é trabalho não remunerado. Nós estamos trabalhando aqui, eu estou trabalhando aqui, e eu não estou recebendo nada por isso, porque eu acho que é um trabalho de transmissão. Eu acho que é importante, como professor, né, de universidade pública, que foi formado na universidade pública, que eu faça isso, né? Então, estou falando a partir do meu lugar, né? Que haja um certo tipo de retribuição permanente, né, daquilo que eu recebi também do povo brasileiro, né? Acho que todos né, deveríamos fazer isso. Agora, no que tange às populações excluídas, né, mais violentadas, população negra, né, as populações da diversidade sexual, né, LGBT, essas populações, por exemplo, eu tenho uma doutoranda, Edson, assim, que seria até interessante se você entrevistasse ela, que talvez eu acho que ela vai ser a primeira mulher trans doutora em psicanálise. Sarug? A Sarug, né? A Sarug, ela, por exemplo, né, me interessa profundamente que ela ocupe lugares públicos, né, para dar visibilidade às pessoas trans como pessoas absolutamente capazes de fazer doutorado em psicanálise, né, de ser clínica, ter uma clínica de psicanálise, né, de ser boas professoras, né, de serem modelos para pessoas trans que estão em sofrimento, que não recebem o reconhecimento, que é, de novo, para voltar ao tema, não recebem o reconhecimento da cultura como sendo pessoas que têm essa posição legítima de saber. O saber da pessoa trans é menor. A prática da pessoa trans é menor. Eles nem precisavam existir. Não tem o reconhecimento da existência. Então, quando uma pessoa ocupa um lugar desse, de legitimidade de saber, ela vai ser doutora pelo FMG em psicanálise sobre uma autora super importante como a Marie Bonaparte, a gente está traduzindo textos do francês. Quando ela ocupa esse lugar, ela está dizendo, mulheres trans também podem ocupar esse lugar, na academia, na universidade, na clínica, e é isso que me interessa, né, produzir. Então eu acho que isso tem um efeito. Ela é obrigada a ter, por exemplo, uma clínica para pessoas trans, ou a ser militante, ela não é obrigada. Mas é claro que o convite moral da nossa cultura é esse. O convite é, poxa, vamos emancipar a diversidade, vamos emancipar quem está sendo vítima de pouco reconhecimento, né? E aí, quanto mais a gente tiver redes de solidariedade, redes de afeto, né, que acolham, que efetivamente não só acolha, mas que empodere, que ajude a empoderar, que dê mais instrumentos de empoderamento para essas pessoas, quanto mais a gente fizer isso, mais democrática vai ser a nossa cultura, mais diversa vai ser a nossa cultura. E eu acho que esse é o objetivo né, de todo mundo que está comprometido na luta contra o fascismo, né? Assim, de proteger, legitimar, aumentar,
né, às diversidades, né? Assim, eu acho que esse é o nosso objetivo. Fábio, mais uma vez, muito obrigado, um prazer te receber, um cara amigo mesmo. Valeu, né? demais. Tá aí desde o início do programa, nessa luta toda, essa luta continua. Continua. Obrigado, Edson. Valeu. Um grande abraço e até amanhã com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio. UniBH Transferência 2020. Recrie seus caminhos em unibh.br/transferência. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.